Põe a mão na água, assim, um pouquinho. Pode pôr? Pode pôr essa mão? Não deveria. Cara, que coisa. É por isso que eles precisam. Hey, hey, follow me low. Down, down, follow me low. Oh, 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 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É aqui que Momô vai fazer o programa de hoje pra vocês. Nesse lugar que, além de muito verde, muitos bichinhos, muita coisa linda, muito ar puro pra você respirar, também exala muito conhecimento e é isso que a gente veio transmitir aqui um pouquinho. Nós vamos conversar com algumas pessoas responsáveis por setores específicos aqui dentro do INPA. Vamos falar de projeto do peixe-boi, um pouquinho sobre o Bosque da Ciência, a maior folha do mundo, que tá no livro dos recordes, meu bem. Então, no livro dos recordes, a maior folha do mundo é aqui da Amazônia. E vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais de tudo isso hoje aqui com a Momô. Onde nós estamos agora é a Casa da Ciência e aqui eles têm exposições permanentes, então é bacana passar aqui, dar uma olhadinha nas coisas que tem para conhecer e nós vamos falar daqui a pouquinho com o Alexandre, que vai explicar um pouco mais sobre os projetos e tudo, mas quem vem visitar o INPA, dá uma passadinha aqui, ó, tem bastante coisa que eu vou mostrar nas imagens aí para vocês, um exemplar ali da cocoloba também, que nós vamos falar dela aqui também com mais detalhes, mas não deixem de passar aqui. Bom, gente, eu tô aqui com o Alexandre, é coordenador aqui do Bosque da Visitação e ele vai explicar melhor para vocês um pouquinho de como que funciona tudo aqui, como que são os projetos. Alexandre. Aqui no Bosque da Ciência, sempre é importante a gente lembrar que o Bosque, ele pertence à coordenação de extensão do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e a gente faz essa transferência do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico e de inovação para a sociedade como um todo, né? Nós temos alguns criadores científicos no qual a comunidade pode estar interagindo, né? Tanto com os peixe-bois, jacarés, com a fauna e com a flora da nossa região. Paralelo, nós temos algumas oficinas que sempre nós temos essas atividades, essas programações. O pessoal que deseja visitar o bosque para ter uma vivência, uma experiência e uma conscientização ambiental e cultural, eles podem estar fazendo agendamento através do bosque.inpa.gov.br e nós destinamos um guia para fazer com que eles possam ter uma experiência satisfatória aqui dentro do bosque, vivendo os nossos atrativos, reconhecendo algumas das espécies que nós temos aqui na nossa região. Tem os animais de fauna livre. São os macacos que a gente vê por aí. Macacos, preguiças, cutias. Estão soltos. Quelônios. Cruza com eles aí no meio do caminho. Peixinhos que tem tanto dentro do Lago Amazônico quanto no viveiro aqui na Ilha da Tanimbuca. Tem o Lago do Poraquê também. Mas paralelo a isso, a gente tem também uma atividade de educação ambiental muito forte. Nós temos um auditório onde sempre está acontecendo alguns eventos de cunho educacional, científico. Temos também o Circuito da Ciência, que acontece sempre na última sexta-feira do mês. Então são essas algumas das atividades que a gente desenvolve aqui dentro. E aí, para vir aqui fazer essa participação, é só agendar com vocês antes, então? Isso, é toda uma logística que a gente faz, né? A gente vai, visita as escolas, mostra o projeto que vai ser desenvolvido e dá algumas dicas de como elas devem se portar. A gente limita, senão... né? Tá certo, tá certo. É que deixa de ser um mero passeio, na verdade, né? É uma vivência a mais. Exato, junta o conhecimento. E eu acho que isso é importante principalmente para o pessoal mais jovem, né? Crianças, adolescentes que estão realmente começando a entender um pouco mais da importância da preservação, dessa conscientização. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que hoje em dia mata, a gente sabe como é que tá, né? É muito desmatamento, muita coisa acontecendo. Ter esse contato pertinho com a natureza, assim, desde cedo,
E ter essa quantidade de informação é importante para que eles saibam que tem que preservar. Esse ano a gente teve nosso Lago do Poraquê seco, porque não teve água. Então, se a gente não passar a ter de fato uma consciência, muito provavelmente a nossa raça vai ser extinta. A fonte, ela não é ilimitada, né? Na verdade, a fonte tem limite, né? Se o pessoal não tiver conscientização e só abusar e nunca fazer nada para preservar espécies, para preservar a natureza, uma hora isso vai acabar. Parece que tem muita coisa, mas tem muita coisa errada com o que acontece também. Então essa conscientização é importante e o INPA faz um trabalho muito lindo em cima disso. O INPA, aqui dentro nós trabalhamos com várias áreas ambientais, de climatologia, até estudo de fauna, de flora. Tem a reserva de fruticultura, de silvicultura, de manejo florestal. Então são várias equipes, vários departamentos que trabalham em função da maior preservação ambiental. Entendi. E o INPA, ele está trabalhando, está ativo há quanto tempo? O INPA, ele é de 54, né? Já tem mais de 50 anos. O bosque aqui, ele tem 22 anos. Surgiu em 1995. Curiosamente foi no 1º de abril, mas não é mentira. E aqui, como vocês estão verificando, né, algumas das vivências com relação ao pessoal da borracha, né, o caboclo da borracha, o caboclo ribeirinho das nossas margens amazônicas. Isso aqui é referência a isso, então. Isso daqui é como se fosse uma casa ao estilo do homem da borracha, né, do seringueiro. E algumas curiosidades também da nossa Amazônia. Então, resumindo, pessoal que vem aqui para Manaus e que quer conhecer de fato bastante da fauna e da flora toda num lugarzinho só, chega aqui no INPA. Aqui o acesso é até mais fácil, né? Se você quer ter um contato assim, eu quero ver bichinho, eu quero saber como é que funcionam as coisas. Então vem pra cá primeiro, porque eu vejo que muita gente vem pra cá e o INPA é um trabalho tão legal, uma coisa tão bacana pra enriquecer mesmo o conhecimento. E a gente vai passeando por ali, né, o caminho todo você vai vendo os macaquinhos, vai vendo todas as macaquices deles, na verdade, né, porque eles não param. É muito gostoso, é muita mato, cheira tudo muito gostoso. Então vem pra cá conhecer. Se você vier pra Manaus, não vai só pros passeios que o pessoal faz, né, normalmente. Vem aqui conhecer isso aqui também, porque é um projeto muito bom. Gente do céu, olha o tamanho do sapo cururu. Cobra suaçuboia. Olha só. Ovo de tartaruga. Nossa, isso é uma raia. Gente, essa daqui, ó, pra quem assistiu aquele vídeo do careiro, essa daqui é a castanha sapucaia. A gente passou na árvore dela lá. Castanha sapucaia. Então o que tinha aí dentro já foi. E é de comer também, que nem castanha normal. Parece uns vasinhos. Ó, castanha sapucaia. Olha que legal. Parece um vaso. Olha isso. A natureza é uma coisa linda, né? Olha o crânio do jacaré, galera. Meu Deus. E aí, quem encara? Fala. Gente, eu acabei de ver aqui. Olha o tamanho desse ninho que tá aqui atrás de mim. Isso aqui é um ninho de gavião real, galera. Vocês têm noção? Olha isso. Olha o tamanho. É muito grande. Olha o bonito. Olha o bonito. Tudo bom? Olha o tamanho dessa criança. Dá uma olhada, gente. Isso aqui é couro de jacaré-açu. Olha o tamanho disso aqui. Aquilo ali é o couro de um jacaré-açu, tá? Tudo isso aqui é piranha? Tudo é piranha. Olha o tamanho dessa. Olha isso aqui. Eu achei que era tipo assim só. Meu, olha como elas são nervosas. Olha a boca delas. Cara, meu Deus do céu. Olha. Gente. Peixe serra. Ele tinha tudo pra ser simpático, mas aí cresceu isso nele. Olha o bodó. Nossa, você sabia que o bodó tinha tanta espinha assim? Aqui, ó, esse aqui é grandão, olha isso. Esse peixe aqui, gente, ele é um peixe que ele vive praticamente na lama, no lodo, assim. Acho que é daquele... Eu não entendo muito bem não, tá? Dessa coisa de pesca, mas eu acho que é daquele que pra você pescar você tem que enfiar a mão no barro, não é isso? Pega de malhadeira, se eu não me engano. Malhadeira? É. Mas eu já vi o povo pegando assim.
Ah, eu não sei. Ai, que bom. Quem come jaraqui não sai mais daqui. Eu ainda não comi jaraqui. Será que eu saio? A UIMPA tem recebido uma média de 10 a 12 animais por ano, são filhotes órfãos, que ou a mãe é morta, né, para ser usada como alimento, ou eles são capturados acidentalmente em redes de pesca, né? E aí o pescador inadvertidamente remove o filhote da água, separando ele da mãe. Nossa, Né? que Então nós judiação. estamos tentando agora levar as comunidades, as pessoas que quando encontrar um filhote na rede, que liberem ele, deixem ele ali, porque a mãe deve estar por perto. A mãe não abandona o filhote assim, mas se ele é retirado da água, levado para outro lugar, a mãe chama, não tem resposta, não acha. ele acaba indo embora. Então eles chegam aqui, eles recebem uma dieta formulada especialmente, eles recebem uma dieta láctea, né? São mamíferos, mamam por quase 2 anos, né? Tem um cuidado todo especial. São filhotões até 2 anos, então. Mais ou menos isso, é. E aí depois eles são removidos para esses tanques maiores até irem para um lago semi-natural, né? Que a gente fez um acordo com uma fazenda de piscicultura. Legal. E esses animais ficam uns 2 anos nessa área, tipo, se readaptando a uma vida selvagem, porque aqui eles estão em tanques de fibra de vidro, recebendo alimento cultivado. A ideia desse projeto como um todo é o resgate, a reabilitação e a devolução desses animais à natureza. Nós não temos intenção de manter os peixes-bois em grande número em tanques. É um projeto de reabilitação mesmo, né? Para eles voltarem para a vida natural deles, né? Esse projeto começou há mais de 30 anos, porque nós sabíamos muito pouco também sobre a biologia do animal. É um animal que demora muito a atingir a maturidade sexual, né? Ele chega a 7 anos para começar a se reproduzir. A gestação é longa, superior a 1 ano. É um filhote por gestação que a mãe cuida por pelo menos 3 anos, amamentando 2. Nossa. Então, quando a retirada é muito grande da natureza, a reposição é muito lenta e aí que a espécie tende a desaparecer ou ficar em números bastante críticos. Entendi. Né? Esse é o projeto e nesse contexto a gente tem feito pesquisas conhecendo mais sobre a biologia, sobre o comportamento desses animais. Porque na natureza, se você navegar pelos rios da Amazônia, você vai ver que é muito difícil observar os animais na água pela própria turbidez, né, dos rios. É verdade, são águas bem escuras, né? Isso. E aqui você consegue enxergar isso mais de pertinho, acompanhar de pertinho. E o tempo todo que eles levam, por exemplo, de chegarem aqui nessa fase filhote, passar por esse processo de reabilitação todo, até serem devolvidos para a natureza, quanto tempo leva isso em média, mais ou menos? Então, atualmente está sendo uma média de 6, nós estamos selecionando animais entre 4 e 10 anos de idade que estão aqui nos tanques. Mas nós dependemos absolutamente de recursos, né? Você deve ter ouvido falar do corte. Teve muito. Para a biodiversidade, para a ciência, para a pesquisa de modo geral. Então isso ao longo do tempo sempre tiveram altos e baixos, né? A gente tem tido apoio de algumas organizações nacionais e internacionais para fazer isso, mas é um processo caro e demorado. Então nós queremos liberar os animais logo que eles estiverem aptos, sem manter muito tempo no cativeiro, porque o custo do cativeiro é muito alto. Mas o que fazer, né? Nós também não podemos deixar os animais chegarem aqui e dizer, nós não podemos receber, estamos já com uma superpopulação, ou estamos sem dinheiro. Isso não existe no nosso vocabulário. A gente tem que sempre dar um jeitinho. Dar um jeito e trabalhar, fazer com que esses animais fiquem bem e tenham a chance de voltar para a natureza. E quando eles voltam para a natureza, nesses últimos anos, nós soltamos animais que são monitorados com radiotelemetria. Tem um programa com algumas comunidades no Rio Purus, onde ex-caçadores de peixe-boi hoje trabalham para o projeto monitorando os animais que são soltos. Olha isso, é muito bacana legal. demais. Então a comunidade abraçou a
causa, comunidades amigas do peixe-boi, e a gente tem tido um sucesso absoluto com o monitoramento de quase 1 ano e meio agora dos primeiros animais que foram soltos nessa área, ainda sendo monitorados e acompanhados. Entendi. Então, após a soltura, vocês sempre estão ali de olho, é colocado algum chip, alguma coisa? Um chip? É um transmissor que é colocado no pedúnculo caudal, no cinto, né, em volta da cauda, e aí esse sinal é emitido e é captado, né, pelos monitoradores, vamos dizer assim. Então isso tem sido um projeto muito interessante nesse aspecto de ter a comunidade envolvida isso é muito bom. E atuando junto com a gente na conservação da espécie. Claro que isso deveria ser multiplicado para a Amazônia, que tem um tamanho continental, mas é assim, a gente vai trabalhando aos poucos, vocês da mídia têm esse papel importante dessa divulgação também, para ajudar a divulgar mais essas ideias. Peixe-boi, você vê, um animal dócil, totalmente herbívoro, né? Só a alimentação plantas, basicamente isso. Eu vi um caminhão passando, aquele ali, caminhão não, é uma caminhonete trazendo as folhas ali. Isso. Eles também se alimentam de algumas plantas cultivadas que são compradas aqui, né, pelo INPA, aqui nos mercados da região. E eles têm esse papel ecológico importante de adubar as águas amazônicas, né? Quando a gente viaja pela Amazônia, você vê esses campos flutuantes, né, de quilômetros de extensão, e os peixes-bois, como as tartarugas, as capivaras, todas se alimentam dessa planta e transformam essa biomassa verde fantástica em partículas menores, e na urina e nas fezes outros animais podem aproveitar esse recurso, né, essa biomassa que fica disponibilizada. É uma cadeia da qual, inclusive, se você perde alguns elos, você rompe, exatamente, né? E aí a gente às vezes não entende por que outros animais ou espécies de peixes estão desaparecendo ou sendo reduzidos, porque uma parte dessa cadeia houve uma foi quebra, rompida, sem manter uma conectividade, né? Então, nos nossos olhos, né, ainda mais muito urbanos, a gente às vezes não percebe todas essas nuances da natureza. A gente pensa que está vendo verde, acha que tem uma floresta saudável. Foi o que eu falei no bosque lá atrás, lá na Casa da Ciência. Falei exatamente isso. Quem está de fora acha que isso aqui tudo é uma imensidão que nunca vai ter fim, mas que na verdade, se você não preservar, se esse tipo de atitude que você aqui e eles todos fazem de preservação e de conscientização não acontecer, uma hora isso aqui tudo acaba. Isso aqui não é infinito. A gente tem que ter a conscientização para preservar. É um trabalho que eu digo assim de formiguinhas, né, no sentido de que cada um tem o seu papel e todo mundo junto faz um trabalho maior, mas as pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Exatamente. Certas atitudes que a gente tem no dia a dia podem ser extremamente deletérias para o ambiente e no fim vai afetar a nossa vida. Né? Aquilo que eu falei, nada sai dessa cadeia. Nada sai dessa cadeia. Então isso é muito interessante, que a gente não pode pensar isolado, tem que pensar no conjunto como um todo. Por exemplo, o peixe-boi depende absolutamente da água. Nós também. Nós não vivemos dentro da água, mas sem água a gente não vive. Então o tema água hoje no Brasil, né, a gente vê os rios sendo represados para represas hidrelétricas, para produção de energia, a política energética do Brasil de unificar, né? Então você vê, por exemplo, Manaus cercada de hidrelétricas, Rio Madeira, Rio Xingu. A gente recebe energia de Tucuruí, que vem viajando, né, alguns centenas de quilômetros. E aqui, então, a gente tem que preservar a questão da água. Você vê no sul do Brasil as represas, né? Sim. Só que a gente nasce já perto. Assustou, né? A gente aperta um botão e faz-se a luz, abre uma torneira. Exato. Então a gente acha que não desenvolve isso até bem tarde na vida da gente. Acho que quando a gente começa a pagar as contas, de onde vem isso? Exato. Como a gente pode e não pode usar e preservar, porque a vida depende da água, né, e os animais nessa água. Então isso é esse projeto. É mais uma espécie que só existe na bacia amazônica. Se ela desaparecer,
desaparecer daqui, ela desaparece do mundo. E cada vez que a gente perde o que a gente chama, né, de um item da nossa biodiversidade, a gente fica mais pobre. A gente realmente... E é um animal magnífico. Lindo, é um mamífero, maravilhoso. É o maior mamífero, né, aquático aqui da Amazônia. Acho que o maior mamífero aqui seria a anta, né, depois do peixe, o peixe-boi vindo depois. É um animal fascinante, com uma biologia muito interessante. Você viu ela andando? Você é apaixonada por eles. Tem que ser, né? Eu trabalho com peixe-boi e com boto da Amazônia. Ai, que demais! Que são os mamíferos aquáticos da região. E não é só pelos animais em si, mas pelo ambiente, pela Amazônia como um todo, né? Concordo. É difícil você separar, você tem que tratar como um todo para você poder ter cada unidade saudável e manter, né? Senão não consegue. Então é isso, é um esforço coletivo e aqui no INPA você vai perceber como uma grande colcha de retalho, né? Com vários aspectos da biologia de vários organismos, mas que no fim essa unidade é esse bioma, né? A Amazônia que a gente tem que preservar. E manter. E o quanto antes o pessoal tomar consciência disso, mais espécies poderão ser preservadas, mais da mata poderá ser preservada, porque dá uma dor no coração quando a gente vê que muitas somem, né? Que muita coisa desaparece. Muito, né, que a Amazônia também precisa de desenvolvimento, né? Mas o que é desenvolver e se o desenvolvimento da Amazônia tem que ser no mesmo modelo do que aconteceu no resto do Brasil ou do mundo? Nós somos uma região aqui, numa região diferenciada, e ela tem que ser tratada de maneira diferenciada também nos projetos de desenvolvimento específicos para a região. Não adianta trazer modelo de outros lugares tem que ser daqui. Então é um grande debate, mas a gente não existe desenvolvimento sem afetar a natureza. Isso é verdade. Então a gente tem que pensar o que a gente quer e como a gente quer. Até onde esse desenvolvimento aí pode chegar, né? Sem prejudicar tanto assim essas espécies todas, essa fauna toda. Aqui na região você vê, eu chamo o Rio Amazonas, né? Essa de mar doce, né? Porque é um universo, né? Você tem uma extensão de água muito grande durante a época da cheia, quando os rios enchem e transbordam, né? Que fica tudo alagado. E aí nós temos aqui 5 espécies de mamíferos aquáticos. Em 2014 foi descrita uma nova espécie de boto para a Amazônia. Olha só! Nós temos várias espécies de mamíferos sendo descritas, de macacos, quer dizer, nós ainda conhecemos muito pouco dessa biodiversidade que existe aqui. E a destruição é muito mais rápida do que os pesquisadores conseguem alcançar. Um colega nosso aqui do INPA, o Dr. Mário Conraft, organizou uma expedição para a Serra da Mocidade. Em poucas semanas de expedição, eles encontraram mais de 30 espécies novas de organismos, desde peixe, insetos, répteis, anfíbios, pássaros. Que ninguém tinha ouvido falar ainda. É descrito pela ciência, né, e do conhecimento da humanidade. Então, vou dizer assim que nós ficamos mais ricos, né? Com essas novas espécies. Cada lugar da Amazônia que você vai, a gente tem várias áreas que nunca foram examinadas em detalhe pela ciência, né? Então isso e às vezes já estão sendo destruídas, né? Para projetos outros, do ponto de vista desenvolvimento, podem ser bastante importantes, mas que do ponto de vista biodiversidade pode ser extremamente deletério, né? Então a gente tem que... É isso que eu vinha pensando agora, enquanto a senhora estava falando, quantas espécies se perdem sem que ninguém nunca tenha conhecimento, porque se destruiu aquele pedaço de mata e a gente nunca vai ter conhecimento de que houve uma espécie ali que foi apagada, né? Acredite nisso todo dia. Cada vez que você vê um pedaço de floresta sendo destruído, um rio sendo destruído também, porque você tem a questão da mineração, você tem os barramentos de rio, você tem as sobrepescas. Outro dia foi uma nova espécie de peixe, né, que foi descrita.
Então, todos os dias a gente está descobrindo coisas novas. E aí a gente perde. Aí todo mundo fala, na Amazônia está a cura disso, está a cura daquilo. Mas nós estamos investindo para buscar essa cura? Não como deveríamos, né? Então, tem essas questões de prioridade, mas certamente a Amazônia devia ser considerada a joia do Brasil, né? E se dá mais valor a essa biodiversidade, Tem vários estudos climáticos que mostram, né, a importância da evapotranspiração da floresta para áreas no Brasil central, no sul do Brasil, né? Que se houver um desequilíbrio, nós vamos ter áreas de desertos no Brasil, porque vai parar a chuva em certas áreas, né? Então a Amazônia em si... É um pulmão. Eles usam termos de rios aéreos, né? É verdade. E porque essas nuvens que carregam essas chuvas, essas águas, são verdadeiros rios irrigando o Brasil afora, né? Todo mundo depende disso aqui. Todo mundo depende. E isso que eu acho que falta a gente fazer, os elos, né? O que um depende do outro, como que a gente depende sem saber que tem essa dependência tão forte até que ela se rompe. Entendi. Ou ela é perdida, né? Mas, na verdade... Põe a mão na água, assim, um pouquinho. Pode pôr? Pode passar a mão? Não deveria. Ai, bebê. Cara, que coisa. É por isso que eles precisam desse período nesse local isolado de semi-natural, para se tornarem também um pouquinho mais selvagens, né? Oh, meu Deus do céu, tô tirando. Tudo bom, rapaz? Tudo bem? Você é lindo, sabia? Sério. E por que essa curiosidade deles quando a gente chega perto? É por causa da mamadeira. Ah, entendi. Entendi. Estão Aqui acostumados. eles ainda recebem mamadeira, então eles estão curiosos, né? O que será que virá agora, né? A nadadeira é como uma mão com uma luva, né? Eles têm os mesmos 5 dedos, as falanges, os carpos e metacarpos, reduzido o braço e o antebraço para ser a nadadeira. Ai, gente. E aí, se você olhar os grandes, no fundo, eles usam a nadadeira para andar no Olha fundo, só, né? Também. Essa eu não sabia mesmo. Gente, como é que alguém faz mal pra vocês? É uma judiação separar vocês da mamãe. Vai ficar tudo bem. Uma dieta artificial lá. Vai ficar tudo bem, rapaz? Gente, olha ele. Olha a cara. Olha a cara. Fim? Você viu a carinha dele? Gente, essa que falou aí com vocês é a Vera, que é a mamãe dessas crianças aqui por um determinado tempo, né, Vera? Bom, eu espero que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas continuem. Aliás, isso é um projeto de muitas pessoas, né? Não eu sozinha. Tem uma infinidade de pessoas apoiando e trabalhando aqui com nossos animais. É verdade, mas é um projeto muito lindo. Eu queria parabenizar você e parabenizar todos do INPA que fazem todos esses projetos de preservação, de conscientização com jovens, com adolescentes e com quem quer que seja que apareça aqui. É muito importante a gente chegar mais pertinho disso e ver o quanto que eles trabalham para manter essa Amazônia tão linda que a gente conhece. Isso, vamos manter a Amazônia, vamos manter, porque todo mundo depende dela. Isso, com certeza. Aqui onde a gente tá agora é a Ilha da Taniburca, gente, que é uma árvore 600 anos, e olha só como que ela é pequenininha, olha isso. Que coisa
mais linda. Olha, gente. Tudo que você já leu na história do Brasil e qualquer coisa que você tenha imaginado da nossa história, aquela árvore estava aqui. O primeiro português que pisou aqui, isso aqui estava rodeado de mata e índio, ela já estava aqui. Então ela é testemunha troncular de tudo que aconteceu na história do país. Troncular? Cara, isso é incrível, sim, troncular. Legal. 600 anos só, tá bom? Quase não tem ruga. Nós temos um Congresso Nacional de Botânica todo ano, o último foi no Rio de Janeiro agora, mês passado, tá inclusive lá. Era para fazer uma exposição, uma explicação durante uma manhã. Nós passamos 2 dias lá falando e perdi a voz. Imagina. Lá no Rio Grande do Sul não tem vegetação, é tudo campo, né? Isso é tudo campo, verdade. Entendeu? Agora, a coisa mais importante para nós, pesquisadores, foi que ela frutificou fora do habitat natural dela. E isso é muito importante porque nós não temos recurso para estar indo lá no habitat natural dela e voltando. Então aqui nós temos mais facilidade de observar. E como ela frutificou, então agora ela já tinha florescido. E tecnicamente, para você identificar uma planta, você precisa ter tanto a parte fértil da flor. E esse é o momento exato que nós conseguimos. Então nós sempre reunimos um grupo de pessoas, na época que nós encontramos a Cocoloba, para a gente fazer um pool de pesquisadores para melhor conhecer a planta, que era uma atração. Tanto é que ela está no Guinness, né? Então, Faz quanto tempo que ela foi descoberta? 89. Hoje é conhecida principalmente no meio científico, né? Agora vamos esperar dar o nome para a folha. E isso depende também de alguns estudos. A gente vai demorar uns 6, 7 meses para poder... Isso por conta disso, que é dela ter frutificado. Frutificado, né? E eu tava lendo, o processo de fotossíntese dela é diferente. É, né? Porque as plantas fazem durante o dia. Ela já faleceu, tem uma pesquisadora do Museu Guild. Eu mandei uma folha para o museu, tinha dificuldades um pouco, porque era o seguinte, tem uma parte das folhas que tem uma coisa chamada estômago. Quando você olha na lupa, ele era tão grande, quando ele olhava na lupa, o raio saía, porque era muito grande. Então a folha, ela faz a fotossíntese. Você imagina, você tem que levar a seiva bruta para ser elaborada lá em cima, né? E ela, por esse caule, ela faz todo o processo de bruta, né? Poderosa, menina. É poderosa, exatamente. Então, quer dizer, e um fisiologista esteve conosco aqui há 6 anos atrás, 5 anos teve um congresso aqui. Então, ele concluiu que a cocoloba, além da fotossíntese, para ela manter aquelas folhas grandes lá em cima, ela faz uma quimiofotossíntese. Então, ela armazena muito mais do que as outras, para poder se manter. E esse processo ocorre, tipo, à noite? À noite, porque ela armazena, né? Tudinho. Nossa. E à noite ela vai trabalhar. É humanamente impossível a gente saber como é que essas folhas cresceram tantos e como elas se mantêm. Isso é uma incógnita para a ciência. Entendeu? Ainda tem muito que ser tem muito dela. trabalho para ser feito em cima dela. Então, Dr. Cid, obrigada por todo esse conteúdo, essa informação que o senhor passou aí. E o pessoal que quiser vir aqui conhecer o INPA, ó, aqui do ladinho da Casa da Ciência aqui tem um exemplar, ó, da espécie da cocoloba. E lá dentro tem a folha. Ah, quanto que ela tem de... Ela tem 2,5 por 1,44. Só pra você ter uma noção, tá? É maior que você, tá? É maior que você. M. epífita. Isso aqui é uma planta, ela cresce aqui, agarrada aqui. Apoia exatamente num poste. Olha isso. E lá em cima ela tem a parte que ramifica, que ela vai envolvendo o poste. Vai ramificar. Caraca, entendi. Gente. Orientei um pibique aqui que foi o primeiro lugar. Olha isso. Esse aqui é um pau rosa e planta. vocês viram isso aqui agora também. Agora vocês mesmo, Eu, né? Ah, Eu que você viu? ele que me diz, aí ele esfrega. Caramba, já tô sentindo. Mas acontece que aqui é... Isso aqui é o que, doutor? Isso aqui é daí. É extraído daqui pra fazer o perfume que você estava falando? O linalol, eles cortam toda a madeira e extraem em caldeiras, né? Aquelas
processo de caldeira. Então extrai um óleo para produzir o perfume, que o óleo chama linalol, entendeu? Da Chanel? Da Chanel, exatamente. Isso aí é histórico aqui. Entendi. Entendeu? Nossa, muito cheiroso. Dá pra sentir o cheiro daqui, muito Esse aqui perfumado. é a folha dele, ó. Aqui não, aqui tá muito. É até bem fraco. Aqui tá, né? não, mas tá bem gostoso. É perfume mesmo, é cheiro de perfume mesmo. Fixa na sua mão que você pode ter certeza que não sai com facilidade. Nossa, que delícia. Passar um pouquinho, né? Porque olha, melhor do que um perfume é assim na ponte, entendeu? Tô doida pra passar um bichinho correndo aqui na minha frente. Ai, meu Deus, tem um bichinho aqui. Para tudo, aqui. Meu Deus do céu, coisa bonitinha. Ai, meu Deus, eu vou pegar você. Cara, pegando bem. Caraca, que bonitão. Cara, tu é muito esquisito. Que legal. Deu pra ver.